Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Nessa aula, iremos resolver aí as atividades das semanas 3 e 4 do Plano de Ensino Tutorado relativas ao terceiro ano do ensino médio regular. Para maior afeição didática, nós resolvemos dividir essas aulas aí em 3 partes. Aqui começamos a primeira parte. Lembrando que esse material é oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Mas antes de começarmos a nossa aula aí, eu peço para vocês, se inscrevam em nosso canal, ative as notificações e se essa aula for útil para vocês, eu peço, deixe seu like lá para nos ajudar. Podemos começar? Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Primeira atividade. Vamos lá. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 8 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da quantidade de carga que passa através da seção transversal em 1 minuto. Nossa, quanta informação! Vamos devagar com isso aqui para ver se conseguimos entender aí. Primeiro, eu tenho aqui um fio condutor, certo? Esse fio condutor aqui, ó, eu tenho portadores de carga, eu tenho elétrons livres. Observem vocês que eu tenho um movimento desorganizado, um movimento desordenado desses portadores de carga, desses elétrons livres aqui. Pois bem, eu quero agora organizar isso aqui. Eu quero aqui ordenar esse fluxo de cargas. O nome disso é corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado dos portadores de carga, quando esses portadores de cargas estão submetidos a um campo elétrico. Tranquilo? Então vamos lá. Tenho aqui uma placa positiva, tenho aqui uma placa negativa. Reparem que as linhas de campo saem dos corpos carregados positivamente e chegam aos corpos carregados negativamente. Eu tenho aqui um campo elétrico. Eu submeto esse condutor a esse campo, ao introduzir esse condutor nesse campo. Devido a isso, devido à presença do campo elétrico, agora observe que eu tenho um fluxo organizado, um fluxo ordenado de cargas. Aqui eu teria a famosa corrente elétrica. Essa seria a definição de corrente elétrica. Até deixo a definição para vocês aqui em cima, ó. Corrente elétrica, fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. É o nosso desafio de hoje da aula, tentar também entender essa tal de DDP, diferença de potencial. Mas, por enquanto, ficamos aí com o conceito de corrente elétrica. Pois bem, movimento ordenado de partículas elementares, de elétrons livres aí do condutor. Beleza? Continuemos aí. Eu já sei o que é corrente elétrica, agora eu quero medir a intensidade. Agora eu consigo medir a intensidade da corrente elétrica. Na verdade, a intensidade da corrente elétrica consiste aí, ó, na quantidade de carga elétrica que atravessa uma dada área, uma dada seção transversal por unidade de tempo. Reparem que eu tenho aqui representado uma seção transversal. E daria para eu contar aqui, ó, a quantidade de elétrons que atravessa essa seção num dado intervalo de tempo. Se eu sei o número de elétrons, gente, eu sei a quantidade de carga total que atravessaria essa seção transversal num dado intervalo de tempo. Aí eu consigo medir a intensidade de corrente elétrica. Pois bem, qual que é a unidade de carga no sistema internacional? O Coulomb. Unidade de carga elétrica, o Coulomb. E qual que é a unidade de tempo no sistema internacional? O segundo. Então, corrente elétrica seria dado por Coulomb por segundo, que é o famoso ampere. Então, ampere nada mais é do que a quantidade de carga em coulombs que atravessa uma dada seção transversal no dado intervalo de tempo, em segundos. Aí, pegando os dados da atividade, ele fala o seguinte:
que essa intensidade de carga é igual a 8 amperes. Eu vou usar aqui uma forma mais elegante de resolver a atividade. Eu não quero aplicar a equação, eu quero que vocês entendam esse conceito. Gente, 8 amperes, o que seria isso, gente? A cada 1 segundo, por essa seção transversal, atravessam aí 8 coulombs de carga elétrica. Então, em 1 segundo, por lá, a quantidade de carga que atravessa a seção transversal, 8 coulombs. Aí ele pergunta, e em 1 minuto? Ou seja, e em 60 segundos? Qual é a quantidade de carga lá que atravessa aquela seção transversal? Fique esperto, viu, galera? Ó, Sistema Internacional, unidade de tempo, segundo. Ele pediu em 1 minuto. Eu tive que converter. Basta você aí, ó, fazer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, como você chama aí, né, de multiplicar cruzado, que os matemáticos não saibam disso, né? Logo, 8 vezes 60, a quantidade de carga que atravessa essa seção transversal em 1 minuto seria 480 coulombs. Beleza? Podemos ir para a próxima questão? Cite quais os principais aspectos que permitem um material ser condutor ou ser classificado como isolante elétrico. Pois bem, vou ser mais simplório nessa análise aí, tranquilo? Vou dizer o seguinte, ó. O que são condutores elétricos? Condutores elétricos são materiais cujos portadores de carga elétrica têm facilidade de movimento. Então, eles se movimentam com certa facilidade. Quem são esses portadores de carga? Podem ser elétrons livres ou íons livres. Então, eu deixo para vocês, ó, condutores elétricos são materiais onde os portadores de carga elétrica possuem grande facilidade de movimento, apresentam grande número de elétrons livres ou íons livres. Por exemplo, os metais aí, ó, a prata é um excelente condutor, o cobre, o ouro aí é um excelente condutor, o carbono grafite também é um excelente condutor, é um bom condutor. Esse grafite aí da lapiseira que vocês usam no lápis aí, ó, gente, ó, o carbono grafite é um bom condutor. Soluções eletrolíticas aí, ó, permitem um fluxo ordenado de cargas aí, ó, muito bom. E o que seriam isolantes elétricos, também chamado de dielétricos? São materiais cujos portadores de carga, os elétrons lá livres ou íons livres, não têm facilidade de movimento, certo? Aí eu posso chamar aquele material de um isolante elétrico. Eu posso até definir para vocês, ó, nos materiais isolantes, chamado também de dielétrico, os portadores de carga elétrica não possuem facilidade de movimento. Logo, os isolantes têm elétrons fortemente ligados ao núcleo. Assim, com a falta ou uma quantidade relevante de elétrons livres ou íons livres, não há passagem de corrente elétrica, devido à pouca quantidade de elétrons livres. E devido ao núcleo atrair fortemente esses elétrons aí, ó, esses elétrons, esses portadores de carga, não teriam facilidade de movimento. Bons exemplos aí seriam borracha, madeira, ar atmosférico. Galera, lembra lá na outra aula, quando nós trabalhamos rigidez elétrica do ar, nós falamos do poder das pontas, nós dissemos lá que o ar atmosférico, ele é o isolante. Mas se nós quebrarmos a rigidez dielétrica do ar, eu posso transformar o ar atmosférico em condutor. Então, você pode transformar qualquer condutor você pode transformar qualquer isolante em condutor. Você vai ter que quebrar uma propriedade chamada rigidez dielétrica do material. Tranquilo? Vamos aí para a próxima questão. Atividade 3. Vamos lá. Sobre a associação de pilhas, um estudante possui um rádio que funciona com a tensão constante de 6 volts. Quantas pilhas de 1,5 volts o estudante deve associar para fazer funcionar o seu rádio? E ele pede aí para você fazer um esquema mostrando como devem ser dispostas as pilhas associadas pelo estudante. Vamos lá. Aqui eu vou tentar aí, ó, elucidar para vocês o que seria aí essa tal de diferença de potencial, significado desse V aí, ó, volt, tá? Dessa tensão, diferença de potencial, ou também chamado de voltagem, tá bom?
Primeiro, imagina aqui que eu tenho essa carga geradora de um campo elétrico e eu tenho dois pontos. Eu tenho um ponto B, uma posição B e uma posição A. Gente, potencial está associado à posição, certo? E aí eu vou lá e abandono um elétron na posição B. Se eu abandono o elétron na posição B, o que vai acontecer aqui? Esse elétron vai se movimentar espontaneamente para a posição A. Por que ele se movimentou? Porque uma força elétrica atuou sobre esse elétron, fazendo com que ele se deslocasse. Então, força produziu deslocamento. Opa, vocês viram isso no primeiro ano, né? Existe uma grandeza física associada a esse O. Quando força produz um deslocamento, nós temos aí uma grandeza chamada trabalho. Força produzindo deslocamento. Mas trabalho, gente, é variação da energia. Quando há trabalho, existe variação, conversão da energia. E é isso que nos interessa aqui, Nós temos que aplicar o conhecimento lá do primeiro ano, quando vocês trabalharam lá, trabalho e energia, né? Aqui na diferença de potencial. Pois bem, o que seria a diferença de potencial? VB menos VA. Potencial em B e potencial em A. Essa diferença do potencial em B menos o potencial em A é a relação do trabalho realizado pela força elétrica ao deslocar uma carga de B para A. Trabalho dividido pela carga. Então, a diferença de potencial VB menos VA é a variação da energia, pois trabalho é variação da energia, certo? Quando uma quantidade de carga aí, se desloca do ponto B para o ponto A. Gostaria de mostrar para vocês que no sistema internacional, a unidade de energia, gente, seria o Joule. E a unidade de carga, o Coulomb. Tentem me acompanhar aí, galera, Então, o que seria esse tal de 110 volts aí que você costuma dizer que lá o padrão da sua casa está ligado em 110 volts, lá está submetido a 110 volts? Gente, diferença de potencial, 110 volts, ou seja, a cada 1 coulomb de carga, quando uma quantidade de elétrons vai de um ponto A a um ponto B, por exemplo, de um polo a outro na tomada, é liberado para vocês 110 joules de energia elétrica para ser convertida em outra modalidade de energia. Então, ao ir de B para A, existe um deslocamento, certo? Então, existe trabalho, que é a variação da energia. 110 volts a cada 1 coulomb de carga que atravessa do ponto B para o ponto A, será convertido 110 joules de energia. A cada 1 coulomb de carga, ao atravessar os polos de uma tomada, libera 110 joules de energia elétrica para ser convertida em outras modalidades, em outra modalidade de energia aí, Gente, eu vou colocar esse conceito aqui porque ele é muito importante. Eu gostaria muito que vocês entendessem. Aqui, eu tenho uma tomada aqui, só para exemplificar novamente. Mas, por favor, não confundam. Eu estou usando aqui o elétron, um único elétron aqui, para efeito didático, tá bom? Mas se eu for observar aqui, 1 coulomb em carga elétrica, em quantidade de carga elétrica, eu teria que ter aí 6,25 vezes 10 a 18 elétrons se movimentando entre os polos da tomada, para que eu tenha associado 1 coulomb de carga. Mas, vamos usar aqui, um elétron apenas só para elucidar. Eu preciso primeiro uma diferença de potencial. Digamos que nesse polo, meu potencial seja 0. Naquele polo lá em cima, no polo superior lá, nesse ponto aqui, meu potencial seja de 110 volts. Qual que seria a diferença de potencial entre esse ponto e esse? 110 menos 0, eu teria uma diferença de potencial de 110 volts e esse elétron ia caminhar entre o potencial 0 e o potencial 110 volts. Logo, eu tenho uma diferença de potencial de 110 volts a cada 1 coulomb de carga, que vai desse ponto a esse, libera para a gente aí uma quantidade de energia aí, a ser convertida. Energia elétrica será convertida em outra modalidade de energia. Aí, gente, vamos tentar resolver a questão aí pedida, mas eu preciso desse apego teórico, tá? Vamos ver se vocês entendem aí.
Agora ele fala que eu tenho pilhas aí, ó, de 1,5 volts. O que seria isso, gente? 1,5 volts a cada 1 coulomb de carga que atravessa essa pilha aqui, ó, liberaria para mim o quê? 1,5 joules de energia, né? Então, eu pego uma pilhazinha. Num polo eu chamaria de 0 volts, o outro polo 1,5 volts. E aí, se um elétron atravessar desse ponto para esse, eu terei liberado aí 6 joules de energia? Não. 1,5 volts a cada 1 coulomb de carga que atravessar de um polo a outro, liberaria 1,5 joules de energia. Aí eu associo duas pilhas, galera. Ó. Entre esse ponto e esse ponto, repara que agora eu tenho 3 volts. Se o elétron sair desse ponto e caminhar até esse ponto, aí ele liberaria uma quantidade de energia. Se for 1 coulomb de carga que atravessa desse ponto a esse ponto, eu teria 3 joules de energia liberada. Mas e aí? Eu submeti, por exemplo, o rádio aí a 3 volts. É isso que deseja? Não. Então agora eu associo mais uma pilha em série, ó. E aí, galera? 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Qual que é a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto? 4,5 menos 0. Então a diferença de potencial entre esses dois pontos seria 4,5 volts. Se 1 coulomb de carga, mais uma vez, sair daqui e chegar aqui, a energia liberada seria 4,5 joules. Tranquilo? E não é isso que ele te pede. Ele te pede aí para que você submeta esse rádio aí, né, os polos lá, a uma diferença de potencial de 6 volts. Agora sim, ó, se eu associar 4 pilhas em série, eu terei aí o que ele me pede, ó. Quando eu tiver lá, eu vou aqui elucidar pelo elétron, né? Quando esse elétron se movimentar como se fosse 1 coulomb de carga, através aí dessas 4 pilhas, eu teria aí liberado aí 6 joules de energia para que essa energia elétrica seja convertida aí em, por exemplo, energia sonora, né? Ou seja, aqui eu tenho uma boa conversão, ó, energia química convertida em energia elétrica convertida em energia sonora, energia térmica, enfim, tranquilo? Então, essa seria a disposição aí, ó. Eu teria 4 pilhas associadas em série, tranquilo? Galera, chegamos ao final da primeira parte dessa nossa aula. Convido vocês ó, a nos seguir nos nossos canais, tudo tranquilo? E espero vocês na nossa próxima aula aí, parte 2. Beleza? Agradeço a atenção de vocês. Até mais, galera. Bye, bye.